própria vida, não podemos ser testemunhas dele. Para sermos testemunhas, nós precisamos ver aquilo que aconteceu. A testemunha é aquele que presencia um fato e está apto para compartilhar aquilo que ela viu. Isso é ser testemunha. O texto ainda diz que existe uma condição para ser uma boa testemunha. E o texto diz, quem escreveu isso foi Lucas, o evangelista Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. Ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Aleluia. Para ser uma boa testemunha, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. No momento que você aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, preparando você para ser uma testemunha dele, capacitando você para ver aquilo que ele está fazendo na sua vida e poder contar para outras pessoas aquilo que ele fez, aquilo que ele está fazendo e aquilo que ele vai fazer na minha e na sua vida. Amém. Glória a Deus. Se o Senhor nos chamou para sermos testemunhas, se nós já recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, por que falta? Às vezes falta um lugar, porque o texto diz aqui, serveis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A gente ouve muito esse texto em culto de missões e muitas pessoas entendem errado, porque eles fazem uma sequência. Primeiro é Jerusalém, depois é que eu vou para a Judéia, se der tempo eu vou para Samaria e quem sabe até os confins da terra. É como se a pessoa dissesse: meu compromisso é só com Jerusalém, meu compromisso é só aqui na minha rua, meu compromisso é só aqui no meu bairro. Mas o texto não diz isso. O texto diz: tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Não diz que é um depois do outro, diz que é tudo ao mesmo tempo. Você tem que ser testemunha tanto em Jerusalém como até nos confins da terra. Depende do dia. A gente não pode esperar ir aos confins da terra só depois que a gente terminar o serviço em Jerusalém. O serviço em Jerusalém não termina nunca. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, tudo junto, misturado e ao mesmo tempo, se assim for possível. Aleluia. Então a gente já recebeu o Espírito Santo, já temos um lugar para ser a testemunha na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no estado de Pernambuco, nos estados vizinhos, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Já temos um lugar. E temos um convite do Senhor. Não só um convite, tem mais cara de ordem. Vocês serão as minhas testemunhas. Glória a Deus. Vocês vão contar aquilo que vocês têm visto. Vocês vão contar aquilo que vocês têm vivido. Ser testemunha é isso. Ser testemunha é ter bênçãos e vitórias para compartilhar com outra pessoa. Para que as outras pessoas possam ver que aquilo que aconteceu é verdade. Essa é a ideia do testemunho. Num tribunal, há a causa, o processo, o que quer que seja, que geralmente envolve duas pessoas. Alguém que está acusando e alguém que está se defendendo. Tem um juiz
tem um júri, quando é um crime, né, tem um júri, tem um advogado de defesa e tem um promotor. E tem as testemunhas. E aí uma pessoa, junto com o seu advogado, conta uma história. A outra pessoa, junto com o seu advogado ou promotor, conta outra história. Qual das duas histórias é verdade? A primeira história ou a segunda história? O tribunal é quem vai decidir qual é a verdadeira história, qual é o que é que aconteceu de verdade, qual é a verdade. E aí chamam as testemunhas, e as testemunhas vão dizer exatamente o que elas viram. E aí, se aquele testemunho bate com a primeira história, entende-se que a primeira história é verdadeira, a não ser que a testemunha esteja mentindo. Mas se ela estiver mentindo, ela está cometendo perjúrio. Ela não pode mentir no tribunal. Se a história bate com a segunda pessoa, se a história da testemunha bate com a história da segunda pessoa, entende-se que aquela história é que é a verdadeira e não a primeira. Então, nosso testemunho como servo de Deus, como homem e mulher de Deus, como cristão, é mostrar para todo mundo que aquilo que está na Bíblia é verdade, porque a gente está vivendo o que está na Bíblia. Que aquilo que Jesus ensinou quando esteve aqui há 2000 anos atrás é verdade, porque a gente está vivendo aquilo. Nós estamos vendo acontecer. É o testemunho que confirma a fé. É o testemunho que confirma a palavra. A palavra está escrita, mas é o cumprimento dela na nossa vida que faz com que as pessoas acreditem na palavra, que tenham certeza de que ela é verdade. Que ela é verdade, a gente já sabe que é, mas é o testemunho que dá força para ela. É o testemunho que faz com que as pessoas acreditem na verdade. E aí você pode se perguntar, mas Jesus não precisa da ajuda de ninguém. É verdade, ele não precisa da ajuda de ninguém. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mesmo ele sendo a verdade, ele precisa das testemunhas que confirmem essa verdade, por uma questão